Olá, eu sou o professor Cleiton Botas e essa é uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos ver o que são os números quadrados perfeitos. Mas você lembra o que é um quadrado? Bom, na geometria, um quadrado é um quadrilátero, ou seja, um polígono com quatro lados e também quatro ângulos. Os ângulos do quadrado são todos ângulos retos, como nós podemos ver nessa figura, e medindo com um transferidor. Nós podemos medir também nesse quadrado o comprimento dos seus lados e observar que os quatro lados do quadrado têm o mesmo comprimento. Nós dizemos que os lados são congruentes. Então, um quadrado é um quadrilátero com quatro ângulos retos e também com os quatro lados congruentes. Mas qual é a relação entre os números e o quadrado? Bom, é assim que nós vamos começar a nossa aula de hoje. Mas antes de falar de um quadrado, vamos ver um exemplo um pouquinho diferente, onde temos um retângulo, na verdade, uma figura de ladrilhos que formam um retângulo. Vamos lá! Quantos ladrilhos há na imagem se temos quatro linhas e sete colunas de ladrilhos? A gente observa que em cada linha ou em cada coluna, a quantidade de ladrilhos é sempre a mesma. Por exemplo, vamos observar através das linhas. A primeira linha possui sete ladrilhos, a segunda também, a terceira também e a quarta também possui sete ladrilhos. Então, se queremos saber o total, precisamos efetuar a soma. 7 mais 7 mais 7 mais 7. E nós sabemos que quando temos uma soma com parcelas iguais, podemos escrever essa soma em forma de multiplicação. Aqui, 7 mais 7 mais 7 mais 7 pode ser escrito como 4 vezes 7. E a gente sabe o resultado. 4 vezes 7 é igual a 28. Então, nós temos, nessa figura, 28 ladrilhos no total. Bom, nós vimos nesse exemplo que quando temos uma distribuição em formato retangular, utilizamos a multiplicação para descobrir a quantidade total de elementos, como foi com a quantidade de ladrilhos, que estavam distribuídos em linhas e colunas, e para isso multiplicamos esses dois valores. Agora nós vamos ver um exemplo de distribuição retangular, que na verdade o número de linhas e de colunas vai ser o mesmo, ou seja, teremos um quadrado. Observe! E esta imagem é formada por quantos ladrilhos? A gente observa que nessa imagem nós temos 5 linhas e também 5 colunas, ou seja, a mesma quantidade. Então, essa imagem representa um quadrado perfeito, ou seja, nós temos, além de ângulos retos, os lados todos com o mesmo comprimento. No caso, 5. E para descobrir a quantidade total de ladrilhos, vamos operar da mesma forma, contando linha por linha as quantidades de ladrilhos. Aqui nós temos 5 na primeira, mais 5, mais 5, mais 5 e mais 5. Então, para encontrar a quantidade total, precisamos resolver essa soma, uma soma de parcelas iguais, e vamos transformar ela em uma multiplicação. As parcelas que se repetem são todas iguais a 5, e nós observamos que temos também 5 parcelas, ou seja, a multiplicação vai ser 5 vezes 5. E nós sabemos realizar essa conta. Aqui o resultado é 25. Então, a quantidade de ladrilhos nessa imagem, organizada em um quadrado perfeito, é 25. Nós dizemos que o número 25 é um quadrado perfeito, pois ele pode ser organizado na forma de quadrado. Ou seja, ele pode ser escrito como a multiplicação de um número por ele mesmo. Aqui é o 5 vezes ele mesmo. 5 vezes 5. Ou então, 5 elevado ao quadrado. A gente lembra que elevar um número ao quadrado é multiplicar ele por ele mesmo, como nós tínhamos nesse exemplo. Então, o 25 é igual a 5 ao quadrado.
e, por isso, ele é um quadrado perfeito. Um número é um quadrado perfeito quando ele é o resultado de um número elevado ao quadrado. O 25 é um quadrado perfeito, pois ele é igual a 5 elevado ao quadrado. Nestes casos, existe uma distribuição da quantidade em formato quadrado, como nós já vimos do número 25. Agora vamos ver um outro exemplo, o número 9. Vamos tentar organizar esses 9 quadradinhos em um formato quadrado. Será que é possível? Bom, aqui não precisa pensar muito, basta a gente organizar assim, dessa forma. Aqui nós temos um quadrado perfeito, onde o número de linhas é 3 e o número de colunas também é 3. Ou seja, o 9 pode ser escrito como 3 vezes 3, ou então 3 elevado ao quadrado, já que o quadrado é a operação que multiplica um número por ele mesmo. Então, dizemos que o número 9 é um quadrado perfeito, pois ele é igual a 3 elevado ao quadrado. Mas será que isso acontece para todos os números? Vamos ver mais um exemplo. Dessa vez, será que podemos distribuir 12 quadradinhos em um quadrado? Nós começamos com os 12 quadradinhos e vamos tentar organizar eles na forma de um quadrado. Primeiro, podemos tentar aqui. Nós temos 4 linhas e apenas 3 colunas, quantidades diferentes. Se organizamos agora dessa forma, nós temos 3 linhas e 4 colunas, e ainda não temos um quadrado. Nós podemos tentar também assim, mas dessa vez nós temos 6 linhas e apenas 2 colunas, então não é um formato quadrado. Nesse caso, o número 12 não pode ser escrito na forma de um quadrado. Nós não conseguimos organizar 12 quadradinhos como um único quadrado. Então, nós dizemos que o 12 não é um quadrado perfeito. Nós já vimos exemplos de números que são quadrados perfeitos, como o 9, e de alguns que não são, como o 12. Agora, nós vamos observar como a tabuada pode nos ajudar a encontrar alguns números que são quadrados perfeitos. Vamos lá! Nós começamos com a tabuada do número 1, que é bem simples, pois todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Em seguida, a tabuada do número 2, e sabemos também encontrar as respostas, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Aqui, continuamos com a tabuada do número 3. 3 vezes 1, que é 3, 3 vezes 2, que é 6, e assim por diante. Agora, vamos utilizar essa coluna aqui à esquerda para organizar apenas os resultados das multiplicações. Dessa forma. Agora, vamos para a próxima tabuada, a do 4. Nós sabemos efetuar a tabuada do 4, somando 4 no resultado anterior. Assim, temos 4, 8, 12, 16 e continua. Vamos mais uma vez organizar os resultados aqui do lado. Fazemos o mesmo com a tabuada do 5, também do 6, do 7, do 8 e do 9. 9 vezes 1, 9, vezes 2, 18, vezes 3, 27, até chegar no último, 9 vezes 9, que é igual a 81. Agora, nós observamos que essa tabela pode nos ajudar a realizar multiplicações, pois nela temos todos os resultados das multiplicações, ou seja, das tabuadas desses números. Por exemplo, podemos efetuar 6 vezes 7, observando a linha do número 6 e a coluna do número 7, e encontramos o número 42 no encontro dessa linha com essa coluna. Ou seja, 6 vezes 7 é igual a 42. Também podemos calcular 3 vezes 5, observando a linha do 3 e a coluna do 5. E o ponto de encontro é no 15. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. Mas nós queremos encontrar os quadrados perfeitos. E lembramos que os quadrados perfeitos são os números que são resultado de um número elevado ao quadrado, ou seja, um número vezes ele mesmo. Vamos procurar nessa tabela as multiplicações de um número por ele mesmo, como, por exemplo, 1 vezes 1.
e o resultado é o 1. Também temos o 2 vezes 2, que o resultado é 4. Podemos seguir para 3 vezes 3, e o resultado é o 9, que é um quadrado perfeito. O mesmo acontece com 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, que é 36, 7 vezes 7, 8 vezes 8 e, finalmente, o 81, que é 9 vezes 9. Ou seja, os números que estão aqui nessa diagonal são os números que são quadrados perfeitos, pois são multiplicações de um número por ele mesmo. Vamos ver. Se nós utilizamos apenas esses números e efetuamos a multiplicação, nós podemos escrever essa multiplicação como elevar ao quadrado. 1 vezes 1 é 1 ao quadrado. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Assim por diante. Então, todos os números da coluna da direita são números que são quadrados perfeitos, pois encontramos eles na multiplicação de um número por ele mesmo. Por exemplo, o 49 é encontrado na tabela na multiplicação do 7 vezes o 7, ou seja, 7 elevado ao quadrado é 49, um número quadrado perfeito. Esses são apenas alguns dos números que são quadrados perfeitos, pois o conjunto de números quadrados perfeitos é infinito. A gente pode ver isso pensando em um número qualquer e elevando ele ao quadrado, ou seja, multiplicando ele por ele mesmo, e o resultado vai ser um quadrado perfeito. Vamos ver um exemplo. Vamos encontrar um número quadrado perfeito, elevando o número 15 ao quadrado, ou seja, efetuando 15 vezes 15. Nós armamos a conta e agora vamos efetuar. 5 vezes 5 é 25. Sobem 2 e desce o 5. Agora, 5 vezes 1 é 5. Com mais 2, temos o 7. Agora, multiplicamos o 1. 1 vezes 5 é 5. E 1 vezes 1 é 1. Agora, somamos, completando essa casa vazia com o zero. 5 mais 0 é 5. 7 mais 5 são 12. Então, sobe o 1 e o 2 no resultado. Agora temos 1 mais 1. E chegamos ao resultado 225. 15 ao quadrado, ou 15 vezes 15, é igual a 225. Nós dizemos que o número 225 é um quadrado perfeito. A gente também pode dizer que o número 15 é a raiz quadrada do 225. Agora, vamos ver um exemplo que nós queremos saber se um número é um quadrado perfeito. Vamos lá! O número 20 é um quadrado perfeito? Bom, nós vamos observar os números quadrados perfeitos que já conhecemos, que estão próximos do número 20, o 16 e o 25. A gente já viu na nossa tabela que o 16 é igual a 4 elevado ao quadrado e o 25 é igual a 5 elevado ao quadrado. Esses dois números, 16 e 25, são quadrados perfeitos. Agora, nós observamos que entre o 4 e o 5 não existe nenhum número natural, ou seja, não existe um número natural que, elevado ao quadrado, que tenha como resultado 20. O 20 não é um quadrado perfeito, pois não existe número que, multiplicado por ele mesmo, que tenha como resultado o 20. Atenção, cuidado para não errar. Elevar um número ao quadrado não é multiplicar ele por 2, mas sim multiplicar ele por ele mesmo. Então, não existe número que, multiplicado por ele mesmo, que tenha como resultado 20. Nós dizemos também que o 20 não possui raiz quadrada natural. Bom, para essa aula era só. Não vamos esquecer o que vimos hoje, os números quadrados perfeitos, que ficam na nossa tabela da multiplicação aqui, na diagonal. Assim, nós conseguimos encontrar vários números que são quadrados perfeitos. Nós vimos muitas coisas interessantes nessa aula.
Eu vejo todos vocês na próxima. Tchau, tchau e até lá!